Olá, eu sou Anderson. Hoje vamos mergulhar nos capítulos 2 e 8 do Levitim. Bom, primeiro vou mostrar a vocês como medimos e classificamos o custo de um algoritmo, e depois aplicamos essas ideias em algoritmos não recursivos e recursivos. Aí, por fim, veremos duas aplicações clássicas de programação dinâmica: a árvore de busca binária ótima e o problema da mochila 01. A primeira etapa, né, quando a gente vai medir a complexidade de um algoritmo, é definir n. Pode ser o tamanho de um vetor, o número de vértices num grafo ou dígitos de um número. Em seguida, escolhemos operações básicas, né, comparações, atribuições, e atribuiremos a cada uma dessas operações o custo unitário 1. Com isso, podemos derivar a função t de n, que conta quantas operações fazemos. E aí, dependendo de como os dados chegam, temos o melhor caso, o caso médio e o pior caso. E no fim, classificamos t de n por ordens de crescimento. Bom, as notações assintóticas, elas padronizam a comparação entre funções de custo. Dizer t de n é igual a O de n ao quadrado significa que, para n, t de n não cresce mais rápido que algum múltiplo de n ao quadrado, né? No caso de ômega de n quadrado, garante que nunca será menor que um múltiplo de n quadrado. E θ de n quadrado indica que está amarrado em cima e embaixo por n quadrado. Na prática, usamos propriedades para simplificar expressões. Somar O de n mais O de n quadrado resulta em O de n quadrado, porque o termo maior sempre vai ser predominante nesses casos. E as classes mais encontradas vão de O de 1 até C a, O de C a elevado a n. Bom, quando o algoritmo ele não usa recursão, basta traduzir cada loop em um somatório, em um somatório. Um, um for simples, né, um laço simples, ele vira θ de n. Dois laços alinhados, θ de n quadrado. E no insertion sort, por exemplo, no pior caso, a cada passo a passo, a posição certa está no fim do subvetor. Então, somamos i de 1 a n, dando θ de n quadrado. Mas nesse caso, se o vetor já vem ordenado, cada inserção é O de 1. Logo, a complexidade daria θ de n, né? Já na busca linear, na medida que examinamos metade dos elementos, mas o comportamento assintótico permanece θ de n. Na análise recursiva, né, para algoritmos recursivos, modelamos t de n com soma do custo de dividir o problema mais a soma dos custos das chamadas recursivas, que geram a cópia de subproblemas de tamanho n sobre b, multiplicada por a. Ah, Nesse caso, existem três abordagens, né? Chute e prova por indução, visualização em forma de árvore, ou usar direto o teorema mestre, que cobre as situações mais comuns de f de n em relação a n elevado a log de a. O teorema mestre, né? Só voltando aqui, o teorema mestre, ele nos dá uma folha de respostas. No caso 1, o custo das folhas domina, resultando em θ de n elevado a log de a, né? No caso 2, ambas as folhas e níveis equilibram, gerando fator extra de log n. Já no caso 3, f de n domina e t de n vai ser θ de f de n, desde que a recursão seja regular, né? No caso, ela não explode. Por exemplo, o merge sort cai no caso 2, a igual a b, no caso b igual a 2,
No merge sort, né, como eu estava dizendo, cada divisão quebra o vetor ao meio. No caso, A é igual a 2, B é igual a 2. Depois, a fusão de duas metades ordenadas custa linearmente θ de n. Como f de n é igual a θ de n, e n elevado a log de 2 é igual a n. Estamos no caso 2 do teorema mestre, né? Resultando em θ de n log de n. Isso garante tempo previsível, mas paga com memória extra para a mesclagem, né? Nesse caso, tem um custo adicional de espaço. Já no capítulo 8, temos árvore de busca binária ótima, né? Quando temos uma busca binária, né, e sabemos que a chance de cada chave ser buscada, queremos organizar a árvore para que as chaves mais prováveis fiquem perto da raiz. O custo esperado de uma busca é a soma da probabilidade de cada chave, vezes o número de comparações até encontrá-la. Ou seja, sua profundidade mais 1. Bom, na árvore ótima, né, definimos C de J como o melhor custo se só consideramos as chaves de I a J, né? Para cada possível raiz R entre I e J, somamos o custo das duas subárvores que ficam à esquerda e à direita, né? E acrescentamos a soma de todas as probabilidades daquele intervalo, pois cada nó só desce um nível. Daí então inicializamos que se não há chaves I maior que J, o custo é zero, e construímos então um intervalo de tamanho 1 até N. No caso da árvore ótima também, né, o algoritmo puro, ele leva... Opa, tá. No caso, o algoritmo puro, ele leva O de n elevado ao cubo, porque para cada par i j, testamos até j menos i mais 1 raízes, né? Ele ocupa θ de n quadrado da memória da tabela C, na tabela C. Em casos reais, aplicamos a otimização de Knuth, que restringe o intervalo de R com base em raízes anteriores e traz o tempo θ de n ao quadrado. Isso é usado em sistemas que constroem índices otimizados como um banco de dados. Passando aqui para o caso da mochila 01, né? Que em inglês é Knapsack 01. Cada item ou entra inteiro ou não entra, né? No caso, leva ou não leva. Se não couber, descartamos. Se couber, escolhemos o maior valor entre incluir ou não. Nesse caso, V de W representa o valor máximo usando itens 1 a I com capacidade W. Esse mesmo esquema vale para memorization ou programação dinâmica iterativa. Na versão iterativa, inicializamos, né, as linhas I igual a 0 e colunas W igual a 0, né, para que cada item e cada capacidade atualizamos V de W, né, comparando, para não incluir o mesmo valor da linha anterior, né, ou incluí-lo, o valor do item mais o que sobra de capacidade nesse caso. Esse processo preenche N por W células, resultando em um tempo θ de N vezes W. Se W for grande, né, por exemplo, 10 elevado à sexta, o custo pode ficar impraticável. E aí partimos para algoritmos aproximados ou heurísticos. Bom, recapitulando, né, vimos como medir
classifica algoritmos resolvendo recorrências por substituição, árvores e teorema mestre. Aplicamos programação dinâmica em duas situações clássicas, tá? Esses métodos, eles bem que formam, a base para projetar algoritmos mais eficientes em sistemas reais. Obrigado pela atenção e estarei à disposição para dúvidas.